Amados, como nós já dissemos aqui nos avisos, nós estamos preparando a igreja para os dias de carnaval. Eu me lembro que no ano passado nós tivemos um tempo de ministrações. Na verdade, a direção de Deus foi que eu pregasse durante todo um mês sobre o carnaval, né? Não sobre o carnaval, desculpa, preparasse a igreja para o carnaval, mas pregasse sobre o ID, sobre o chamado, sobre a responsabilidade da igreja em pregar o evangelho. Então eu me lembro que foram pelo menos 4 palavras sobre o assunto, textos diferentes, obviamente, bases bíblicas diferentes. E nós estamos vivendo um mesmo momento. Um ano depois, nós estamos nos preparando novamente para sair às ruas, e isso com toda a igreja. Agora, é claro que esse ID, que esse chamado, né, que essa ação da igreja não deve acontecer apenas no carnaval. Pô, então quer dizer que vocês fazem evangelismo só no carnaval? Não! Nós temos aí as atividades que acontecem nas comunidades e nas frentes da assistência social. Nós temos as atividades que acontecem nas faculdades, né? Em vários outros lugares, né? Nos semáforos, durante o ano, tem o Flame Go, né, galera? O Flame Go que acontece periodicamente, está um pouco parado, que a gente está desenvolvendo novos projetos. Mas o Nova Vida, cadê? Nova Vida não, Pão da Vida, né? Que são as frentes, eu sei, mas da assistência ENV, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que esse evento pontual do carnaval é um evento que envolve toda a igreja e os seus ministérios. É algo específico, é algo pontual, que acontece em uma das piores festas, se não for a pior festa brasileira, né? Não é necessário entrar nos detalhes dessas festas, né, de carnaval, mas todos sabem que acontece promiscuidade, prostituição, consumo excessivo de álcool e de drogas e tal. Aí você diz, puxa, pastor, mas isso acontece o ano todo. Sim, isso acontece o ano todo, mas no carnaval tudo isso se potencializa, tudo isso se intensifica. Por quê? Porque é uma festa voltada para os prazeres da carne, né? É uma festa nacional, é uma festa conhecida mundialmente. E se você perguntar para qualquer gringo lá fora, ele vai falar que é prostituição, que é mulherada, que é bebida, que é isso. Ninguém está a fim de dançar. Só que essa é uma cultura brasileira que a gente acredita que vai acabar. Por quê? Presta atenção, amados. Porque já existem muitas cidades que nem fazem carnaval mais. E olha como a gente dormiu no ponto em Bauru. Bauru tinha parado de fazer carnaval, não tinha mais carnaval. E aí foi retomada essa atividade na cidade, e agora a gente luta em oração, em evangelismo, para tentar acabar com isso de novo, né? Mas não só Bauru, várias outras cidades já estão acabando com o carnaval. E uma das razões é a falta de verba. Você vai falar com o prefeito, você vai falar com os políticos, não tem verba, então corta. Mas a gente sabe que por trás disso está o Senhor e a igreja orando e se levantando e se posicionando para que essa festa não continue destruindo as famílias do Brasil, os jovens do Brasil. Amém, igreja? E o nosso entendimento hoje né, há alguns anos atrás a gente fazia retiros de carnaval. E nesses retiros de carnaval, ainda que bem intencionados, a gente investia no relacionamento da igreja, né? Investia no aprendizado. Então você tinha ali cultos, você tinha ali comunhão, você tinha diversão, né? E é claro, amados, que não criticando quem ainda faz retiros de carnaval, a nossa escolha e o nosso entendimento hoje foi que esses eventos podem acontecer em vários outros momentos do ano. Agora, nos dias de carnaval, nós começamos a entender e ouvir de Deus que não era um período do ano que nós deveríamos deixar a cidade e entregá-la nas mãos de demônios. Porque se você vê hoje a realidade de algumas cidades que ainda não compreendem isso, se você é um pouco mais
tem um pouco mais de tempo de conversão, você sabe que muitas igrejas se retiram para chácaras, para os sítios e tal, e somem da igreja. Sim ou não? Quem conhece? Levanta a mão, deixa eu ver. E quando isso acontece, com um olhar espiritual e não físico, né? Quando isso acontece, a igreja está saindo da cidade e entregando a cidade. É como se no mundo espiritual a gente estivesse dizendo: façam o que vocês quiserem com a cidade de Bauru. Voltem a fazer carnaval, voltem a se prostituir, voltem a consumir os produtos, as drogas, voltem a encher a cara. Agora, num cenário diferente, se todas as igrejas se levantassem para pregar o evangelho, para se levantar como atalaias na cidade de Bauru, você acha que teria carnaval ano que vem? Não. E quando eu comecei a meditar sobre esse assunto, Deus falava muito comigo, e acabando o culto na quinta-feira aqui, sobre dever. E se eu não me engano, até no aviso sobre o carnaval e tal, sobre a divulgação que a gente faz nos avisos, eu falei sobre essa questão de dever, né? Então aquele que tem uma noção de dever, né? Aquele que é aí um pouco mais maduro espiritualmente, aquele que consegue já discernir um pouco o que está acontecendo, o momento, né? Mas principalmente o que Deus espera dele, esse tem uma noção de responsabilidade. Ele pode, como eu já brinquei com vocês aqui, pode não achar o evento mais interessante do ano, mas porque ele tem um dever diante de Deus, como ele tem essa noção de responsabilidade, ele vai e faz o que tem que ser feito. Amém? Eu vi e fiquei muito orgulhoso da Amandinha lá em Avaré. Por quê? A gente estava indo para lá na sexta-feira à tarde, que a ideia era chegar um pouco antes, a pastora se arrumar e ir para lá. E a Denise chegou a falar para mim, Amanda, tipo, ai, como será que a Amanda foi? Eu falei assim para a pastora, assim, eu tenho tanta coisa para pensar, não sei, o que eu imaginava? Já resolveu, tá tudo certo, tá lá, foi de avião, sei lá, né? Mas tá lá, né? A responsável da cidade, da igreja, o Tiago estava viajando a negócios, né, Tiago? Né? De avião para lá e para cá, né? E o Tiago foi um dos que perdeu o emprego no momento que Deus estava dizendo que ia fazer coisas maravilhosas e a gente não conseguia entender, e Deus mostrou que para entrar o novo tinha que sair o velho, e hoje está no emprego, numa provisão à frente da igreja, Deus suprindo, Deus cuidando, porque é assim que acontece, igreja. Experiência própria, quando eu entreguei os meus negócios, os meus clientes, Deus falava para mim assim: quando você cuidar das minhas coisas, eu cuido das tuas. Eu ouvi isso de Deus, e é o que está acontecendo lá. Mas voltando na Amanda, a gente chegou em Avaré e tentando falar com ela, acho que estava sem celular e tal, e falo com o Tiago e tal. E aí eu peguei e falei para a Denise: mas como que ela veio? Então né? Ela veio dirigindo. Eu falei: mas tirou a carta faz 2 semanas, 3 semanas. Eu falei: que pena que os postes não são de borracha. Eu falei: cara, como assim? Com 2 crianças pequenas. Tudo bem que depois fiquei sabendo que trouxe, levou a mãe, levou a cunhada, vamos! E fizeram uma barca de louca. Porque ela foi a primeira, mais louca, foi a louca mor. Depois a Mica de ir junto. Com a nenê de 2, 3 meses. E pior ainda, o Douglas de deixar. E a mãe dela ainda, a avó. Todo mundo assinando embaixo. Carta de... Quantas semanas tem de habilitação? 2, 3 semanas. Aí eu falei: ou ela subiu no meu conceito, ou ela se queimou. Mas o pior não foi isso, igreja. O pior foi quando acabou o culto e eu pedi para que fossem buscar a pastora no hotel e depois viessem trazer. Quando a pastora chegou, eu nem vi que hora, eu estava dormindo. E aí eu falei: deixa, né? E ela foi lá com minha irmã buscar, veio trazer e tal. Daí no dia seguinte eu falei... Aí eu já comecei a ficar preocupado, uma preocupação que eu não queria ter. Eu falei assim: como que a Amanda foi embora, Denise? Ela dormiu, né? Porque os bebês ficaram aqui. Como é que foi? Não, ela voltou dirigindo, na chuva.
E pela João Melão, a pastora falou, vai pela Castelo e tal, pista dupla, acho que se perderam no Waze, sei lá o que aconteceu. Mulher é tudo igual, né? Brincadeirinha, continue orando por mim, eu tô brincando, tá? Mas entenda, ela saiu de Avaré quase meia-noite, fez um bate-volta, foi no sábado para lá, cuidou da organização e tal, não sei o que, recebeu a pastora, levou a pastora pro hotel, catou a mãe, catou as loucas, né? Catou as piradas, pôs todo mundo no carro e voltou debaixo de chuva para chegar, sei lá, 2 da manhã em Bauru. O que Deus me mostrava nisso? Noção de dever. Porque se você é maduro e sério naquilo que você faz o que tem que ser feito, é cansativo, é difícil, é perigoso até, mas você faz. Por quê? Porque o dever te chama. O dever nesse caso era estar ali recebendo a pastora, ainda que o marido não pudesse, talvez ninguém conseguiu levá-la, não sei como é que foi isso. Se eu tivesse sido um pouco mais atento, tinha colocado no carro e levava junto, não sei. Mas a questão é que, não tem ninguém, eu vou. E cá entre nós, agora deixa eu fazer uma moral com a mulherada. A mulherada, você viu a mulher lá tirando o cara no acidente do helicóptero, não? A mulherada faz. Tem um livro bom que fala sobre isso. Tem um livro bom, que fala sobre esse assunto aí, né? A mulher é isso, a mulher levanta e faz acontecer. Mas muito disso tem a ver com esse entendimento, com esse dever. E agora, olha que interessante o que significa a palavra dever em suas raízes, em seus significados. Pastor, eu sei o que é dever, porque eu devo até hoje. Sim, tem a ver com dívida, ela vem dessa dívida, mas uma dívida aqui que você tem com Deus. Presta atenção. Então, além das suas dívidas, além da dívida no banco, sei lá onde, né, que em nome de Jesus tem que quitar tudo isso e pôr em ordem, amém? Amém ou não? Ou dívida não precisa pagar? Hã? Ixi, peraí que eu senti a igreja meio dividida agora. Eu percebi que essa galera aqui quer pagar a dívida, essa daqui não. Então vamos lá, dívida tem que ser paga? Então ok, eles estão me devendo, começa a brincadeirinha. Mas existe uma dívida que tem a ver com esse dever nossa para com Deus. Você já sabe onde eu vou chegar. Vamos entender esse significado. Dever ser obrigado a pagar, né? Então fala também de uma obrigação. Esse dever relacionado a algum tipo de dívida. Presta atenção. Possuir obrigações com, ponto. Então, possuir obrigações com alguém, né? Ou com alguma empresa, né? Alguma coisa nesse sentido. Sentir obrigação ou agradecimento por alguém ou por alguma coisa. Percebeu? Então a dívida aqui já começa em seu significado sair da obrigação, ela começa a caminhar para uma gratidão. Então grava isso. Dever, essa noção de dever também tem a ver com gratidão, diga gratidão. Obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência. Então essa noção de dever tem a ver com a consciência. Opa, peraí. Como assim? Não, eu sou responsável por isso. Então, porque eu entendo essa noção do meu dever relacionado a isso, eu preciso ir, eu preciso fazer. Ah, mas é difícil, não importa. Eu sou responsável por isso. Eu que tenho que receber a pastora. Eu que tenho que fazer a coisa acontecer. Então, tendo condições ou não, eu tenho que fazer. Gostando ou não, eu tenho que fazer. Você já percebeu que na vida tem coisas que você faz, que você não gosta de fazer, mas que você faz? Por exemplo, acordar cedo, quem gosta? Hã? Eu também. Não tenho problema.
mas eu sou uma exceção, alguns, né, Otávio? Eu sou algumas exceções, eu e alguns aqui. Mas você não gosta de acordar cedo, mas você acorda, por quê? Por que você não fica deitado na cama? Porque você sabe que você tem o dever de trabalhar. Por que teu pai não precisa ficar te elogiando quando você tira nota boa na escola? Porque é o teu? Porque é o teu? Por que o pastor não precisa toda hora ficar dando tapinha nas costas para os líderes ou para um obreiro? A não ser salvo em raríssimas exceções quando é algo pontual, um elogio. Imagina eu chegar para um atalaia, que aliás hoje quem abriu a igreja fui eu. Eu chego sempre antes dos atalaias, não dá nem tempo deles quase abrirem a igreja. Mas tenta imaginar chegar para o irmão aqui e falar assim: pô, parabéns. Parabéns por quê, pastor? Porque você cantou. Cara, é teu dever, você é levita, você tem que cantar. E não reclama. Aí eu vou chegar pro Juninho aqui, dá uma olhada. Pensa num cara calmo. Mas também para aguentar a baixinha, né? Você imagina se eu chegasse pro Juninho e falar assim: cara, parabéns. Ele ia falar assim: esse pastor pirou de vez. Não é meu aniversário, não estou fazendo nada demais. Não, parabéns porque você está tocando teclado. Cara, é teu dever. É o teu compromisso na obra, sim ou não? Se eu falar para Dani ali em cima, essa sobrou para você, hein, Dani? Pô, Dani, obrigado por você estar aí, que legal. É teu dever, vai ficar de pé o conto inteiro. E reclama, vai ovelha do Guga, você imagina. Então existem coisas que você não precisa nem elogiar, porque tem a ver com dever. Então você acorda cedo, você trabalha, você cozinha, você lava a louça. Cara, pensa em alguém que não suporta lavar louça, é a minha filha. E só porque eu descobri isso agora, e como eu sei que Jesus está demorando para voltar, né, não sei, eu acho que eu vou ter que preparar ela, né, ensinar algumas coisas. Filha, lava. Ela muda comigo, ela se transforma. Aí hoje eu vi que a pastora tinha lavado a louça do almoço, e quando eu voltei para a sala, estava tudo ali no escorredor. Eu falei: filha, guarda a louça para mim. Tipo, o que ela vai falar, né? Ela: guardo. Tudo relacionado à louça para ela é um bicho de 7 cabeças. Mas ela não gosta de fazer. Tem muita mulher aqui que não gosta de fazer isso. Talvez a maioria. Ah, pastor, tem coisa muito pior. E aquela irmã que tem 3 filhos e mais um marido tem que lavar 4 cuecas? Irmão, tem coisas na vida que você faz porque é dever teu. É compromisso, é a tua vida. É coisa que você tem que fazer. Trazendo esse entendimento para a palavra, a Bíblia nos ensina, presta atenção, a Bíblia nos ensina que muito além da tua salvação, você tem uma dívida impagável para com Deus. Porque existe um entendimento, né? Então agora eu tenho meu nome escrito no livro da vida, agora eu sou liberto, agora eu sou curado. Só que o Evangelho não para naquilo que Deus fez por você. Muito pelo contrário. A gente vai ver textos muito conhecidos aqui, que falam exatamente daquilo que agora Deus espera que você faça para Ele. Então a Bíblia mostra um cenário onde Deus espera que façamos alguma coisa para Ele. Aí eu te pergunto: Deus precisa de mim, de você? Não. Mas Ele espera que alguém se levante e faça na terra o que tem que ser feito. E fica claro isso para nós em suas últimas palavras, nas últimas palavras de Jesus, quando Ele gasta tempo ali com os discípulos e fala sobre o ID, e fala sobre a necessidade de se ensinar outras nações, outros povos, deles irem às outras cidades, chegarem até os confins da terra. Era dever deles. Eles deveriam sim fazer algo para Deus. Então aqueles que entendem isso,
se envolvem na obra, por exemplo. Então por que você pega, vamos lá, Ministério de Louvor, por que ensaiam na terça-feira? Por que estão viajando agora alguns com a gente? Por que esse compromisso? Por que chegam na igreja às 4 da tarde no domingo? Por que chega às 6:30, 7 na quinta-feira? Por que estão aqui domingo de manhã? Porque é o dever deles na obra, é a parte que cabe a eles, são levitas. Por que você tem um líder de célula que vai toda quarta-feira na casa de alguém ou abre a sua própria casa para ministrar um povo, uma galerinha que ali vai? Porque ele assumiu um compromisso, é uma dívida com Deus que ele tem no coração, ele sabe que a dívida dele é impagável. Então alguma coisa que ele puder fazer para Deus, ele faz. Sim ou não, igreja? Então as pessoas começam a se envolver com as coisas de Deus, e tem que ser com esse entendimento, tem que ser com essa motivação. E nunca por exposição, por necessidade de aprovação. Eu quero tocar a bateria para eu estar no altar. Eu quero pregar para eu estar em evidência. Não! Essas pessoas que entendem o que a palavra fala sobre o dever, sobre o nosso compromisso para com Deus, essas pessoas se envolvem aonde Deus as colocar. Agora, quando o assunto é a igreja, que é exatamente esse o nosso objetivo aqui, esse povo se levanta porque entende o seu chamado. E essa não tem sido a nossa realidade, amados, desde o começo, nesses 12 anos? Sim ou não? Há um povo que se levanta, olha os vídeos aí, a igreja em peso na rua, por quê? Porque entende o dever. Talvez não é o evento mais legal do ano para você, mas sua igreja, os meus pastores, os meus líderes, a minha igreja está realizando, está fazendo, a gente entende que Deus está nisso, então vamos! Agora, como é triste, quando, por não entenderem isso, em vez de participarem, de se envolverem, seja num carnaval, seja num congresso de mulheres, seja o que for, esses não se envolvem. Entendo que há aqueles que estão chegando agora, se converteram há pouco tempo, ainda estão entendendo o que é igreja, e igreja é família. É muitos filhos, um só pai. Então, o que esse pai está realizando na terra, ele quer que os filhos se envolvam, ele quer que essa família se envolva, ele quer que todos se envolvam. Agora, se eu não entendo isso, eu não participo, eu não me envolvo, eu não faço nada. Por quê? Porque eu ainda não entendi a palavra, e é por isso que é tão importante estar ensinando a igreja. Para que você se envolva, para que você participe, para que você tenha essa noção de dever para com Deus. Agora, não sei se você percebeu aqui, esse significado da palavra, ele nos mostra que obrigação e dever não são as mesmas coisas, mas existe uma proximidade. Se você extrair mais coisas dessa palavra, se você estudar mais os detalhes desse significado, você vai perceber que o dever está muito próximo à obrigação. Por quê? Porque a obrigação fala de ordem e obediência. Então abra sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Amém? O que diz aí? Quem foi que disse isso? Jesus. Então, no mínimo, a gente tem que dar uma atenção especial a isso, tudo bem? Não foi Paulo que disse isso, não foram os discípulos, não foi Pedro, não foi João. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A pergunta que eu te faço é: essa é uma ordem ou é opcional? Tipo, eu me converti, mas isso daí não é para mim.
uma ordem. Então, a partir de agora, amados, Jesus ascendendo aos céus, voltando aos céus, ele desejou, ele transferiu essa responsabilidade para os seus discípulos. Futuramente, a igreja. E começa lá em Atos dos Apóstolos. Então perceba que era uma ordem, eles precisavam ir em todos os lugares, fazendo a mensagem da cruz conhecida, fazendo o amor de Deus conhecido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: será que existe um momento do ano mais importante para a igreja fazer isso do que o carnaval? Não. E o interessante é que, se você fizer uma experiência, você vai perceber que a partir do momento que você se dispor a compartilhar qualquer coisa da palavra com alguém, a maioria desses tendem inclusive a chorar, a se derramar. Porque as pessoas hoje que não conhecem o amor de Deus, que não conhecem o perdão de Deus, que não conhecem a restauração que Deus pode fazer, essas pessoas estão perdidas, gritando por socorro. É claro que elas não declaram isso, mas são pessoas que estão infelizes em si mesmas, infelizes no casamento, infelizes nos negócios, infelizes nas festas, esperando que alguém faça alguma coisa. A gente vai chegar lá. A Bíblia fala isso, que a criação espera a nossa manifestação. Olha como isso é sério. Ainda nos evangelhos, se você quiser ganhar tempo, Mateus 28:18 na projeção diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus deixa claro aqui, o Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, ambos tratam no mesmo assunto. Você vê os seus autores escrevendo sobre as últimas instruções de Jesus. Agora, sabe o que acontece quando uma igreja se acomoda em seu ministério, se acomoda em seu chamado? Ela perde a alegria da salvação. Escuta, presta bem atenção. Porque a partir do momento que você se envolve com o Evangelho e começa então a falar do amor de Deus, você reacende a chama que talvez estaria apagando já. E é por isso que você vê lá a igreja de Éfeso no Apocalipse, Jesus em sua carta dizendo: voltem ao primeiro amor. Vocês estão inseridos aí fazendo a obra, mas vocês já perderam o amor, já perderam, esse fogo já se apagou. Então aquele que já teve esse tipo de experiência sabe o que eu estou falando. Quando você começa a investir em pessoas, e quando você começa a ver esses tendo as suas próprias experiências, não tem dinheiro no mundo que pague essa alegria que você sente. Não tem. Você vê quem ele era e quem ele passa a ser por causa da obra de Jesus na vida dele, e você sabe que você foi só um instrumentozinho mínimo para que ele tivesse aquele encontro, para que ele tivesse aquela experiência. Essa alegria enche o teu coração e você volta a estar renovado no Espírito e fazendo a obra. Do contrário, é quando você se acomoda, você se esfria, você torna-se indiferente ao ministério. Por quê? Porque você perdeu o objetivo principal da tua caminhada com Deus, que é o ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ah, se eu fosse pastor, meu irmão, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus colocou uns para pastores, outros para mestres, doutores e tal. Mas quando Jesus fala desse ir, Jesus está dizendo que
todos deveriam fazer isso. Então você pode fazer isso na tua escola, você pode fazer isso na tua família, você pode fazer isso no teu trabalho, você pode fazer isso nos negócios, onde você quiser. Usando de sabedoria, é claro, mas procurando uma oportunidade para ser ali um instrumento usado por Deus. Quem está comigo, diga amém. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então quando Jesus diz isso aos discípulos, está dizendo: vocês precisam ir. Em outras palavras, era como se Jesus estivesse dizendo: o que eu tinha que fazer eu já fiz, então agora vocês vão usar todo esse conhecimento e fazer ele conhecido. Agora vocês vão usar de estratégias para alcançar o povo. Agora vocês vão se atualizar e entrar de várias maneiras na sociedade e ser ali luz. E essa luz fará toda a diferença por onde vocês estiverem. A Bíblia fala sobre isso, fala, Mateus 5, se você puder abrir e acompanhar comigo todo esse cenário. Mateus 5,13. Essa é uma palavra de ensino, amém, igreja? É importante a gente nunca nos esquecermos daquele que é o nosso maior chamado. Por que fazer o after? Porque a gente entende que a gente tem que ir e buscar. Se a gente não entendesse isso, a gente fazia uma festinha para nós aqui dentro. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você não pode, a igreja não pode estar fechada dentro das quatro paredes do templo. Diga eclésia. Eclésia significa chamados para fora. Então uma igreja que não faz nada para fora, ela não está exercendo o seu chamado. Ela pode estar discipulando, desenvolvendo ministérios e tal, acompanhando pessoas, mas ela precisa necessariamente ir lá no mundo e trazer para a volta, trazer para Jesus. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então o que Jesus está ensinando aqui? Que aqueles que são de Deus fariam a diferença por onde passassem. Então você pode alcançar um perdido sem palavras. Quantos concordam? A sua atitude, a sua conduta, as suas prioridades, os seus valores precisam revelar o teu Deus. O teu estilo de vida, o teu comportamento e até as tuas roupas revelam quem é o teu Deus. Ah, mas eu usava esse tipo de roupa no mundo. Você percebeu que depois que você se converteu, você não usa mais? Percebeu ou não? Não falo dos irmãozinhos que andavam com uma calça agarrada, não é isso? Aquelas calças de cowboy. Cadê o Joe? Tá aí? Tá aí o Joe, veio de manhã hoje. Fala pra ele que eu falei da calça agarradinha dele. Aquelas calças agarradas, apertadinhas de cowboy. Não é isso que eu tô falando. Eu estou falando daquele padrão, daquele estilo que você tinha lá no mundo. A partir do momento que você se converteu, você percebeu que você não precisa mais daquilo, que aquilo já não cabe mais nesse novo modo de viver. E agora não é obviamente só a tua roupa,
Mas isso que Deus está fazendo na tua vida começa agora a fazer a diferença por onde você passa. É quando você consegue ganhar as pessoas para Jesus sem ter que falar muito. Então, quando Jesus fala desse princípio, apresenta esse ensinamento, fica claro aqui, igreja, que Jesus queria que nós fôssemos instrumentos. Fôssemos aí esse canal para que os outros o conhecessem. Algo que você nunca poderá se esquecer é de que alguém um dia investiu em você. Quantos que concordam? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos aqui reconhecem que alguém investiu na sua vida e talvez você deu muito trabalho? Pode abaixar. Quem aqui já deu muito trabalho? Todo mundo? Os mesmos? Então entenda, você recebeu um investimento. Teve gente que foi te buscar em casa, teve gente que orou por você, teve gente que te exortou, teve gente que deu duro em você, teve gente que te ensinou a palavra, teve gente que orou por você, teve gente que acompanhou você no teu casamento, teve pessoas que investiram em você. E sabe o que é interessante que a gente vem aprendendo no ministério? Que aquilo que você recebeu é exatamente o que você vai dar. Então, se você recebeu investimento no teu casamento, você vai ajudar vários outros casais que estão sofrendo porque não conhecem esse Deus que restaura o casamento. Eu fui liberto da droga, do produto, da bebida, que seja. Se você teve essa experiência nessa área, você vai começar a querer se envolver com pessoas que estão vivendo o mesmo problema que você viveu. Puxa, mas agora eu saí disso, porque existe um Deus. Existe um Deus tão poderoso, tão grandioso, que fez na minha vida aquilo que eu nunca imaginava que pudesse ser feito. Deus me deu aquilo que eu nunca imaginei. Aí você fala, puxa, eu queria ter filhos. Estou vendo uma Sônia aí, é isso? Deixa eu ver. Está aí uma Sônia ou não? Eu vi ele com o filho aqui, está lá dentro, né? Esse irmão chegou na igreja com um monte de problema. Deus salvou, Deus limpou, Deus restaurou a aliança, o casamento estava separado. E depois ele era estéril. Vai ver os 2 filhos lindos que ele tem lá no Bolinha. Agora, por que Deus fez isso? Para que parasse nele? Não. É um potencial testemunho. Agora eu quero dizer que você é um potencial testemunho. Diga para alguém próximo a você, você é um potencial testemunho. Isso significa dizer que o que Deus fez na tua vida, Deus pode fazer na vida de milhares de pessoas. E Ele espera que você faça algo. Então quando Ele fala sobre você ser sal e luz, Ele espera que você faça algo. Olha esse texto que interessante, amados. E sério, Romanos 8:18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então Paulo está dizendo aos romanos aqui, olha, tem um povo que ainda não é filho, é criação de Deus. Porque você se torna filho quando você recebe a Jesus Cristo como seu único Senhor e Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Paulo, ele faz essa distinção aqui, ele fala, a criação. Então existe um povo aguardando ansiosamente a manifestação da igreja, dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aplauda ao Senhor, igreja.
Então vamos entender isso melhor. Paulo está dizendo que esse povo fica aguardando, está aguardando que os filhos de Deus façam alguma coisa para tirá-los do cativeiro. Olha como isso é complexo. Para tirá-los do cativeiro, com a esperança de ser também ela, ou seja, a criação, libertada do cativeiro da corrupção. A corrupção aqui é o pecado. E por quê? Porque eles também querem participar daquilo que você participa, daquilo que você tem acesso, da liberdade em Deus. O mundo acha que sabe o que é liberdade, mas só aqueles que conhecem o amor de Deus sabem o que é ser livre. Você perguntar para alguém lá fora, alguém no mundo, se ele ou ela, se esses são livres, ele vai dizer que sim. Eu faço o que eu quero. Mas não conseguem parar de se prostituir, não conseguem parar de beber, não conseguem parar de usar drogas, porque estão escravos no pecado. Mas a Bíblia está dizendo que cada um desses está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E igreja, não existe um momento do ano, não que não exista outras oportunidades, não que não existam outros momentos, mas não existe um momento do ano mais importante para se fazer isso do que esses dias de carnaval que virão daqui 2 semanas. Então por isso que Deus está nos preparando para que você esteja pronto, para que nós como igreja estejamos prontos para esse dia. Amém? Diga para o teu irmão: o dever nos chama. Agora, pastor, por quê? Se você está ouvindo o que eu estou dizendo, você já entendeu que é uma obrigação tua fazer isso. Não é uma dívida que você tem com Deus. Mas existe ainda um outro motivo que eu queria investir um pouco aqui. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5:10. Pastor, por que tanto texto? Porque os textos são base. Você nunca pode receber de alguém aquilo que não é bíblico. Então todas as vezes que tratamos de algum assunto, é importante fundamentar todo esse assunto na palavra de Deus. Então qual seria o outro motivo, além do dever? Diga: prestação de contas. O que muita gente despreza é o dia do acerto de contas. Quem aqui já acertou contas? Você senta ali e você fala: oxe. Sabe quando que eu passava nervoso? Quando eu ia no contador. Eu tinha que acertar as contas ali. Pagar imposto, pagar isso, pagar aquilo. Mas a Bíblia fala de um dia de acerto de contas. E esse acerto de contas, ele será não só para o ímpio. Tem gente que acha que esse acerto de contas é só para o pecador. Vai para o inferno. E aí o cristão fica assim, o cristão que não conhece Bíblia. A Bíblia diz que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito no corpo. Que corpo é esse? A igreja. Ou bem ou mal. Ou seja, a Bíblia está dizendo, escuta, que nós seremos julgados por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer para Deus. O que fizemos, se fizemos corretamente, se fizemos com as mãos limpas, se fizemos com temor, responsabilidade, se fizemos o nosso melhor, então nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos. Mas a Bíblia também diz que nós seremos julgados por aquilo que nós deixamos de fazer. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então o que a Bíblia está dizendo, não é tão simples assim ser cristão.
Levantei a mão, entreguei minha vida para Jesus e acabou, bola para frente. Será que é só isso? Não. A Bíblia fala lá em 2 Pedro 2,9 que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus para anunciar as virtudes de Deus, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aquilo que Deus fez na tua vida e tem feito precisa ser compartilhado, precisa ser anunciado. Então esse dever, ele existe, não é imposto por Deus, nada na igreja é obrigatório. Escrevi isso na palavra aqui. As pessoas, então quer dizer que eu tenho que ir para a igreja, então agora eu sou obrigado a ir no carnaval, eu sou obrigado a participar. É obrigado, igreja? Não. Nada na igreja tem que ser obrigatório, muito pelo contrário. Na igreja tudo é voluntário, mas isso não me dá margem para achar que eu não tenho algum tipo de compromisso com a obra. Esse entendimento a gente precisa ter. Igreja, eu vou quando eu quero, eu me envolvo quando eu quero, eu faço como eu quiser. Seria assim? Será que Deus espera isso da gente? Não. Deus espera o nosso melhor. A Bíblia fala que tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Então Deus espera que você seja excelente em tudo que você faz. Deus espera que você entregue o seu melhor. Por isso você vai toca o melhor. Vai pregar a palavra, prega, dá o seu melhor. Estuda, prepare. Vai ministrar uma célula, faz o seu melhor, porque você está fazendo para Deus. E um dia você vai prestar contas. Esse dia é tão claro na palavra, amados, que a Bíblia diz que nem todos devem querer ser mestres, líderes, porque esses vão receber mais duro juízo. Então o grau de julgamento meu vai ser diferente do Marcos. Eu sou líder, eu sou pastor. A Bíblia fala, não queira ser muito, a não ser que seja algo de Deus mesmo, porque o julgamento vai ser diferente, as tratativas vai ser bem diferente. Então por isso que às vezes a gente é um pouco duro, puxa a orelha, não aceita isso e aquilo, não aceita a obra sendo feita de qualquer jeito, porque eu sei que eu vou prestar contas. Então essa noção você também precisa ter. Estou na igreja todo esse tempo, mas eu não me envolvo, eu não saio da mesma condição. Meu irmão, você tem que se envolver. Dentro do possível, respeitando aí o teu momento, família, casamento, filhos, mas você precisa se envolver. Porque esse dever, ele é para você também, essa responsabilidade é para todos. Amém, igreja? Romanos 14:12, para encerrar, diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então percebe que Paulo ensinou isso para a igreja de Corinto, Paulo ensinou isso aos romanos, e não falta ensinamento sobre o tribunal de Cristo em suas cartas. Porque da mesma forma que Paulo ensinava sobre o chamado, sobre os ministérios, você pega 1 Coríntios 12, por exemplo, quando ele fala sobre os dons espirituais, ele fala sobre o corpo, ele fala sobre tudo aquilo que você já sabe. Da mesma forma que ele fala dos dons, ele também fala da prestação de contas. Então era como que ele estivesse dizendo, vocês vão ser habilitados, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão receber dons espirituais, porque Deus quer usá-los. E se vocês não desenvolverem esse ministério, vocês vão um dia prestar contas. Era isso que ele está falando. Então sabe por que Deus tem nos visitado de maneiras tão especiais? Porque Deus está preparando a igreja. Sabe por que você tem recebido dons espirituais? Porque Deus está te habilitando para o teu chamado. Sabe por que você vive o que você vive hoje? Porque Deus fará de você um instrumento para abençoar esta geração. E isso é complexo, mas é poderoso. Então sabe o que nós precisamos fazer? Nos levantar e fazer aquilo para o que fomos chamados a fazer. Não temos mais muito tempo, amados. A gente não tem muito tempo não para ficar esperando as coisas acontecerem. Deus deseja, espera poder contar comigo e com você já. É agora.
em paralelo às suas funções, em paralelo aos seus compromissos, desde que não seja o resto teu. Deus deseja poder contar contigo nessa geração. E a pergunta que eu te faço é: Ele pode contar com você? Você entende o dever que você tem, a dívida que você tem para com Deus? Esse chamado é para todos. Então nós estamos não só preparando uma igreja para um dia de carnaval, nós estamos aqui trazendo uma maturidade, um ensinamento. Esse entendimento de que quem nós somos para Deus e o que Ele espera de nós. Então, como igreja, nós não podemos ser negligentes. Nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, ainda que com tanta limitação, eu estou disposto a ser esse instrumento nas tuas mãos. Fica de pé no teu lugar.